Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live exclusiva para você que é membro do MedEscolha. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou um dos fundadores do Medicina. E como sempre, na nossa live semanal, temos aqui a presença da doutora Tailine, que é residente em cirurgia plástica e está aqui para dar também um pouquinho de atenção para o nosso convidado, que ela vai apresentar já já. Boa noite, Thay. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui de novo. Um prazer receber o Dr. Carlos e todo o pessoal aqui do Med Escolha. Então, o Dr. Carlos Martini, ele é ortopedista, ele é especialista em cirurgia do quadril. Ele vai compartilhar um pouco aí com a gente sobre o seu período da residência, suas vivências na ortopedia e contar um pouco dos bastidores da especialidade, que é o nosso grande foco aqui no Med Escolha. Lembrando que o nosso chat está aberto, então podem mandar perguntas, que a gente vai conferindo essas perguntas e respondendo durante a live ou ao final dela. Sem mais delongas, eu quero agradecer mais uma vez o doutor pela presença, por ter aceitado esse convite e estar aqui compartilhando um pouco da experiência dele com a gente. Eu queria já, para iniciar, puxar uma questão aqui, que eu tenho certeza que é uma das principais quando a gente está enfrentando esse período de escolha, né? Por que a ortopedia? Né? Alguma referência, algum momento da faculdade, alguém que você admirava, algum histórico na família? Por que o doutor escolheu a ortopedia como área? Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando da especialidade que eu gosto tanto e parabenizar pelo projeto aí. Acho que é uma iniciativa legal para ajudar o pessoal aí que está com dúvida na escolha da especialidade. E como a Thay bem apresentou, eu sou ortopedista traumatologista, especialista em cirurgia do quadril e sou preceptor do serviço de residência do Hospital São José de Joinville. Então eu tenho um contato bem frequente assim com os residentes e consigo ver bem essa parte da formação, né, dentro da residência. Ah, Então a legal. primeira pergunta foi sobre por que a ortopedia, né? Então acho que como todos assim durante a faculdade a gente faz várias ligas, passa por várias experiências dentro de várias especialidades, tentando sentir um pouco de cada especialidade, ter um gostinho de cada área ali e ver se alguma delas nos desperta algum interesse a mais, assim, né? Comigo não foi diferente, então eu fui experimentando aí as grandes áreas da medicina e vi logo que eu queria uma especialidade cirúrgica, né? Então, para cirurgia geral ou ortopedia, que acho que é a grande escolha que todo mundo faz aí num determinado momento. Será que eu vou ser clínico Sim. ou vou ser cirurgião? Acaba indo por um lado ou pelo outro, né? E a ortopedia veio bem no final da faculdade, ali faltando 1 ano e 6 meses, mais ou menos, eu fazendo estágio na área, vi que era o que eu me interessava mesmo. Por diversos pontos aí que a gente pode abordar durante a live aí, mas principalmente a questão da resolutividade, as próprias cirurgias em si, eu via que eram procedimentos que eu gostava de participar, de auxiliar, e acabei indo por esse lado, mas claro, sempre com aquela indecisão ali por trás, né? Aquela pitada de indecisão. Você nunca tem 100% de certeza de nada, né? Isso acho que Sim. ninguém vai escolher, tenho 100% de certeza disso. E depois, muitas vezes você tem uma grata surpresa de acabar se apaixonando por aquilo ali, ou o contrário, né? Assim como tem gente que acaba desistindo no meio do caminho. Eu, felizmente, acabei consolidando a minha escolha, né? Vi que é realmente isso que eu gosto, tanto que segui por esse caminho, fiz a subespecialidade depois, mas basicamente na minha vida foi isso aí. Não teve nada de E extraordinário, não. Foi uma Uma escolha escolha legal. gradual. uma escolha bem objetiva, assim, né? Foi algo bem pensado, É, com bastante não, razão. não tem aquela coisa assim de pai ortopedista ou o meu Sim. ídolo é ortopedista. Foi uma coisa meio mais de vivência e racionalidade mesmo. Legal. E você comentou que a tua decisão, digamos assim, foi ali faltando um ano e meio, mais ou menos, para a faculdade. E você lembra qual foi o momento que deu esse estalo de, assim, realmente a ortopedia é a especialidade que eu vou seguir, é o que eu quero fazer para minha vida? Sim, sim. A ortopedia ela tem uma coisa que algumas áreas na medicina não têm. Ela é um mundo totalmente diferente, inclusive para os médicos, porque na formação médica é uma área que ela é muito pouco abordada. Então, na maioria dos cursos, você tem uma disciplina de 6 meses sobre ortopedia, ponto, final. Não tem mais vivência dentro daquela área. Então, a ortopedia ela é um mundo novo, que muitos médicos não vão nunca saber o que é isso, tá?
E isso me atraiu muito na especialidade. Por exemplo, a gente sai da faculdade com uma grande noção de cardiologia, de endocrinologia, de pneumologia, porque a gente viveu muito mais essas especialidades, tanto na graduação ali na parte básica, quanto no internato. Agora, na ortopedia, para a imensa maioria dos médicos que não são ortopedistas, é um mundo completamente à parte, é algo totalmente diferente. E isso foi uma coisa que me atraiu dentro da ortopedia, tanto da parte pela curiosidade, assim, quanto pela parte de mercado de trabalho. Pensei assim, bom, se ninguém conhece isso aqui, ortopedista é um profissional Sim. que é muito valorizado, nunca vai ter outra especialidade assim canibalizando o ortopedista. Então, a imensa maioria das nossas cirurgias, dos nossos procedimentos, são exclusivos do profissional ortopedista. Não tem nenhuma outra especialidade que pode estar ali. E isso foi uma coisa que me atraiu. Outra coisa que fica até como uma dica, assim, para a escolha da especialidade, é se você se sente à vontade naquele ambiente. Então, quando você está ali fazendo uma liga, um estágio, e você está com aquelas pessoas ali, com os chefes, com os residentes, você vê se você se sente à vontade naquele meio, se os assuntos que eles conversam são interessantes para você, se os hobbies, se os interesses daquelas pessoas são os mesmos que o seu. Então, isso aconteceu comigo na ortopedia. Eu vi que eu me sentia bem no meio daquelas pessoas. Eu olhei para aquilo ali e falei, essa é a minha galera, é aqui que eu tenho que estar. É uma coisa que chega a ser óbvio, assim, né? E eu nunca tinha tido isso. Eu fiz até estágio em cirurgia plástica, por exemplo. E eu via que não era a minha galera. Falei, não é isso aqui. E assim foi. Legal. Isso de faltar vivência na especialidade é bacana. E é um dos motivos da gente estar aqui com esse bate-papo, né? Acho que é um acesso muito rico para o pessoal que está no chat, o pessoal que vai ver isso depois no YouTube. Querendo ou não, é um acesso a um especialista que vai trazer essa rotina. E então, até lembrando o pessoal ali que o chat está aberto, então qualquer dúvida que queiram tirar sobre o dia a dia do Dr. Carlos, sobre a especialidade, vão mandando ali que no final ele vai ter um tempinho para responder. E, doutor, passando um pouquinho desse momento da escolha ali, como que foi para você o período de residência em ortopedia? Boa pergunta. Acho que a residência aí é a famosa, né? Residência de ortopedia é famosa pela carga horária alta, acho que todo mundo já sabe, né? Com certeza, o primeiro ano ali é super complicado, porque você tem uma carga horária que é altíssima. Então, geralmente o residente de ortopedia ele é o primeiro a chegar e é o último a ir embora. É aquele cara que chega às 4h30, 5 da manhã para passar visita, operar e vai embora no final do dia. Todo mundo fica com dó do residente da ortopedia do primeiro ano. E é natural que passe pela sua cabeça desistir, fazer outra coisa. É natural, ninguém gosta de privação de sono, enfim. Mas depois, lá na frente, você vai entender o porquê disso tudo, né? Porquê dessa carga horária extenuante. Pode não fazer sentido ali na hora para você, mas depois a gente entende que aquilo ali te faz ter contato com mais situações clínicas, cirúrgicas, te faz ter mais vivência, mais bagagem. Quanto mais horas dentro do hospital, mais coisa você vai ver e mais seguro você vai ser como profissional depois, sabe? Aquilo ali é uma coisa que você nunca vai perder, aquela vivência ali. Pode ser que na hora você fique exausto, nervoso, bravo, mas vamos dizer assim que faz parte da residência. No segundo ano da residência de ortopedia melhora muito, porque você já deixa essa parte, vamos dizer assim, mais burocrática, de papelada, de hospital, de termos, essa parte meio de, a gente brinca, né, de secretária, e começa a focar um pouco mais nas cirurgias, na parte mais interessante da ortopedia, né? E Uhum. o R3, o terceiro ano, é ótimo do ponto de vista cirúrgico, você evolui muito como cirurgião, porque você tem mais um enfoque nessa parte, né? E você já começa daí para estudar para a prova de título, para os fellows. Então, assim, se alguém tem medo de fazer ortopedia devido à carga horária, tem que colocar na cabeça que o primeiro ano é o ruim, né? Mas é um ano, Uhum. ele tem 365 dias, uma hora ele acaba. E uma coisa que eu falo para os residentes do primeiro ano, assim, que quando eles estão meio desanimados, né? Todo ortopedista passou por isso. Então, eu, o outro mais velho ali, o ortopedista de 60 anos, o doutor fulano de tal, super renomado,
todos, sem exceção, passaram por isso. Então, vamos dizer assim que é uma etapa que ela é necessária e faz parte, tá? Sim. É uma fase, né? É uma fase, não adianta você querer pular etapas, vamos dizer dessa forma, né? Então, faz parte, tá? Perfeito. E doutor, falando um pouquinho mais sobre a residência, qual que é a habilidade principal que você acha que um residente hoje em ortopedia tem que ter para se destacar na residência? Bom, como eu sou preceptor da residência, eu acho que eu consigo falar com propriedade, né? Porque eu lido bastante com os residentes, assim, e a gente consegue ver aqueles que se destacam e aqueles que têm uma certa dificuldade. O óbvio, assim, é a pessoa estudar, é a pessoa ter uma boa habilidade cirúrgica, isso seria o lugar comum, assim, né? Então, eu recomendo que você fez uma cirurgia ou vai fazer uma cirurgia que estude sobre ela, isso são as coisas, assim, vamos dizer, o mínimo que a gente espera de qualquer residente, tá? Mas tem uma coisa nos residentes que faz eles se destacarem e acho que é algo que muitas vezes não é percebido por eles, mas que a gente, como staff, como chefe de serviço, a gente percebe. E essa coisa é o trato com o paciente. Então, no pronto-socorro, no centro cirúrgico, como que aquele residente trata o paciente? A maneira como ele fala com o paciente, como ele tranquiliza o paciente. Então, isso é uma coisa que destaca o cara, logo de cara, assim. Porque tem muito essa ideia de que o ortopedista é um cara bruto, é um cara seco, né? Então, a gente vê aquele residente que explica a cirurgia, que conversa com o paciente no pronto-socorro, que ouve o paciente, trata bem o paciente. Isso aí já faz toda a diferença. Isso aí eleva o conceito do cara assim de uma maneira absurda. Eu acho que o Legal. residente, ele acaba às vezes esquecendo disso, sabe? Devido ao cansaço, devido à rotina pesada assim, então ele acaba muitas vezes tratando o paciente com indiferença ou de uma maneira meio robotizada, meio mecânica assim, né? Uhum. Então, quer se destacar da multidão, essa questão do trato com o paciente tem que ser o enfoque, assim. É uma coisa que grita aos olhos, assim, todo mundo vê. Inclusive os funcionários do hospital começam a comentar, pô, o doutor fulano ali trata bem os pacientes, sabe? Não se destaca só entre nós chefes, se destaca entre todo mundo, sabe? Uhum. Legal, doutor, falar isso, porque realmente é uma coisa que, nessa rotina pesada de, às vezes, 100 horas semanais de trabalho, a gente, né, o residente está tão focado ali em terminar o trabalho, em fazer o papel, em subir para o centro cirúrgico e agilizar, que esquece que, às vezes, aquele paciente ali que quebrou o fêmur, que quebrou a tíbia, que está assustado, que não sabe o que vai acontecer. Para ele é mais uma cirurgia dessa, nossa cirurgia tem todos os dias, ele vê todo dia. E para o paciente é a primeira vez que isso acontece na vida dele, né? Às vezes, por exemplo, eu via muito na geral, no começo assim, da residência, quando o pessoal estava começando, que ainda não tinha pegado tudo, falava para o paciente, você vai operar a sua vesícula. Aí chegava lá em cima, a gente falava, a vesícula tem que fazer um corte. Não, mas eu já vi, meu primo fez a cirurgia, era só uns furinhos, foi por vídeo. Como que o paciente chega no centro cirúrgico, assinou um termo cirúrgico autorizando fazer a cirurgia e não sabe nem o corte que vai ficar na barriga? Então, Exatamente. é uma coisa assim que faz realmente muita diferença, porque no futuro, como a gente aqui no medicina também tem um foco sobre carreira, a gente tem que pensar que isso é um treinamento para o futuro, porque quando a gente quer querer atender os nossos pacientes lá no consultório e querer converter isso em cirurgia, converter isso, fidelizar o paciente, fazer o paciente ter confiança em você, o treino para conseguir explicar para ele em termos leigos, para ele entender o que é a tua conduta, o teu plano terapêutico, para ele confiar em você, esse treino começa desde o R1. Né? Você não pode ser aquele R1 que nem o doutor falou, indiferente, né, que só está preocupado mais em agilizar o trabalho e achar que quando no dia que terminou a residência vai virar um médico super, né, enfim, cuidador e tudo mais. Isso começa lá, né? Então, é interessante isso, porque a maioria dos outros entrevistados que já passaram por aqui comentam muito sobre estudo, né, que nem o doutor falou, também comentam muito sobre proatividade, mas isso realmente é uma coisa que a gente, às vezes, acha que está em segundo plano, mas deveria estar no primeiro, né? O residente, ele esquece de uma coisa muito importante, que ele não vai ser residente para sempre. Que depois de 3, 4 anos ele é o especialista. Então ele não vai ter um chefe ali para ir lá explicar as coisas para o paciente, para tranquilizar e tudo. Dali a 3, 4 anos ele vai ter que assumir esse papel e isso não vem do dia para a noite. Então durante a residência já tem que desenvolver essa habilidade. E é exatamente como você pontuou de novo, né? Essa carga horária excessiva, essa privação de sono
às vezes acaba, de certa forma, desumanizando a gente fica meio robotizado, meio mecanizado, mas o residente que consegue virar essa chave, passar por cima disso, e ainda assim oferecer um tratamento, um carinho para o paciente, um bom atendimento, esse vai se destacar assim, em qualquer ambiente, vai ser diferenciado. Não, perfeito. E, doutor, passando um pouquinho pelo período da residência, entrando agora um pouquinho mais na especialidade em si. Acho que a principal curiosidade que o nosso leitor aqui sempre tem é como que é o dia a dia da especialidade, sabe? Qual que é a tua rotina, como que é um pouquinho do teu cronograma diário aí. Então, o ortopedista, ele tem uma rotina bem variada, assim. Não é uma especialidade monótona de maneira nenhuma. E as subespecialidades hoje em dia elas estão crescendo cada vez mais. Então, no meu caso, eu sou cirurgião de quadril. Então, cirurgia basicamente todo dia. De segunda a sexta, praticamente todo dia eu estou fazendo cirurgia. Tem uma parte de ambulatórios, então quem opera tem que fazer ambulatório, porque você tem que acompanhar esses pacientes, captar esses pacientes, a parte de consultório, né? Tem a parte de visita médica, então os pacientes que eu operei durante a semana eu tenho que passar visita neles. E tem a parte de pronto-socorro também, de atendimento na porta ali do pronto-socorro. Então, não é infrequente, durante um mesmo dia, eu ter uma cirurgia, uma visita, algumas horas no pronto-socorro e depois um pouco de consultório. Às vezes, no mesmo dia, você passa por tudo, assim, tá? Hoje em dia tem crescido muito algumas áreas da ortopedia que são menos cirúrgicas. Por exemplo, medicina da dor, que é uma intervenção mais ambulatorial, ortopedia regenerativa. Então, tem pessoas que não gostam tanto da parte de centro cirúrgico, então vão para essas áreas para ficar mais em consultório. Enfim, é uma possibilidade também, tá? Mas, no geral, centro cirúrgico vai ser uma regra. O ortopedista, quando ele vai ficando, digamos assim, quando ele vai avançando na carreira, muitas vezes reduz essa parte de centro cirúrgico, né? Ou concentra tudo num dia, faz menos cirurgias, consegue diminuir um pouco essa carga horária de cirurgias. Já tem uma equipe, já tem alguém que faz as cirurgias de trauma, tá? Então não é uma coisa assim que é para sempre, né? Se alguém tem algum receio assim de que vai ter que trabalhar a milhão, assim, a vida inteira, não é. Geralmente, depois de uma certa idade ali, começa a tirar o pé, a rotina fica mais tranquila. Mas, basicamente, é isso. Não tem repetição. Tem especialidades que o cara vai todo dia para o consultório, né? O mesmo consultório. Tem especialidade como anestésio, que o cara vai sempre para o centro cirúrgico. No caso da ortopedia, é para cima e para baixo o dia inteiro. Não é infrequente eu passar em 4 hospitais no mesmo dia, sabe? Isso acontece Uhum. bastante. Então, é uma rotina bem dinâmica, assim. Que eu gosto, né? Eu acho que muita gente gosta também. Sim. E, doutor, quais são os principais desafios que você encontra no teu dia a dia como ortopedista? Desafios. Bom, além dos casos cirúrgicos complexos, né? Muitas vezes a gente tem que lidar com pacientes que têm muitas comorbidades, então a gente tem que estar trabalhando com outras especialidades, às vezes, pacientes que têm muitos problemas clínicos, principalmente eu que faço parte de cirurgia do quadril, então eu opero muito paciente extremamente idoso, então a gente tem que estar nessa balança assim de risco-benefício cirúrgico. Esse é um dos grandes desafios, assim. O que mais que a gente colocaria? No geral, uma especialidade assim que vai bem. Eu acho que o grande desafio assim seria essas cirurgias mais complexas. Volta e meia aparecem uns casos assim que a gente tem que discutir em grupos com outros colegas do Brasil, porque são coisas Aham. que, pelo amor de Deus, nunca ninguém viu assim. Então, tem dessas, assim. Tem que discutir com os Aham. colegas para saber o que fazer. Basicamente é isso. Mas eu não diria que tem grandes percalços, assim, na parte de mercado de trabalho. É claro que tem, né? Mas ortopedista ainda é um profissional que, na minha visão, ainda é bem valorizado, sabe? Tanto pelos pares quanto pelos pacientes, sabe? Então, nessa parte, sim, eu acho que vai bem. Perguntaram ali no chat, né, com que frequência que o ortopedista ele tem uma equipe multidisciplinar que conversa com outras especialidades.
E acho que você já apontou isso, né? Realmente, de ortopedia tem muito paciente idoso que precisa, às vezes, de um manejo clínico. O paciente acaba tendo uma fratura, por exemplo, se for na urgência, né? Se for no caso eletivo, acaba descompensando outras coisas, compensa pulmão, coração, tudo. Tem que Ah, preparar o sim. paciente para a cirurgia. Então, é uma Eu vi a coisa muito pergunta ali frequente. agora, né? A resposta para essa pergunta é praticamente todo dia. Não só médicos de outras especialidades, como também outras profissões, né? Por exemplo, no caso da ortopedia, o fisioterapeuta é nosso aliado, né? Porque nossa cirurgia depende, o bom resultado cirúrgico depende de uma boa fisioterapia também, né? Então a gente sempre tem que ter os fisioterapeutas de confiança, pessoas que a gente conhece. Muitas vezes o fisioterapeuta do hospital vem até mim para tirar uma dúvida. Esse paciente pode mexer a perna, pode andar, qual a amplitude de movimento que ele pode realizar. Então, isso é diário. De outras especialidades, como você falou, muitas vezes precisa compensar um paciente para cirurgia. Então, eu converso muito com o cardiologista para ver se a parte cardiovascular daquele paciente está adequada para a cirurgia. Anestesista, nossa, é o dia inteiro conversando com o anestesista. Vai dar para fazer a cirurgia? Não vai dar para fazer? Quanto tempo cirúrgico? Vai sangrar? Não vai sangrar? Então, o contato é muito frequente. No pronto-socorro, chega um caso lá de trauma, por exemplo. O pessoal da cirurgia geral vem passar o caso. Ah, o paciente está estabilizando, está sangrando. É do abdômen, é da pelve, é do fêmur. Então, é uma especialidade que está em constante contato com outros colegas, né? É o dia a dia, basicamente, né? Ah, legal. E, doutor, como que você lida? Você comentou ali até que tem alguns casos que você tem que estudar até que ponto vale a pena ou não vale, né, executar aquela cirurgia. Como que é hoje para você isso, digamos assim, mentalmente, sabe? Porque eu imagino que tenha muitos debates internos seus em questão de realizar ou não realizar, como que eu vou comunicar isso, não comunicar. Acho que essa é uma dúvida que o pessoal que tem bastante também na parte da saúde mental, sabe? Isso, então eu acho que, já que você tocou nesse ponto, tem uma curiosidade, assim, uma coisa que eu acho até, do meu ponto de vista, boa na ortopedia, é que a ortopedia não é uma especialidade que ela lida diretamente ou frequentemente com a morte, sabe? A gente não costuma ter muito óbitos entre os nossos pacientes. Claro que ocorre, obviamente, a gente opera pacientes muito idosos, mas não com a mesma frequência do que alguém que faz cardiologia, oncologia, clínica médica. Então, não é a nossa rotina ter que comunicar uma notícia de um óbito. Claro que Uhum. eventualmente pode acontecer. Isso, para mim, é positivo, até porque eu não sei se eu tenho muito jeito para dar esse tipo de notícia, sabe? Mas dessa parte cirúrgica aí, entre operar ou não operar, também a gente se vale muito de equipe multidisciplinar, opinião do pessoal da anestésio. E aí é nessa hora que volta aquela história do residente que se preocupa com o paciente, né? Nessas horas de chamar a família, conversar que aquela cirurgia não é bem indicada nesse caso, que existem cirurgias que elas são fúteis, né? Do ponto de vista assim de uma melhora funcional ou de uma melhora de qualidade de vida para o paciente. Muitas vezes a gente vai estar prejudicando aquele paciente que já é mais idoso, já não tem condições de fazer uma cirurgia grande, uma prótese de quadril. Então, nesses casos, a gente discute assim também muito com o anestesista, cardiologista. Então, volta aquela pergunta da multidisciplinaridade, né? Eu acho que Uhum. ninguém toma decisão sozinho, ninguém é mais do que ninguém nessas horas, né? Ninguém vai bater o pé ali e falar, não, é isso, não, é aquilo. Então, tem toda essa questão da conversa, né? Doutor, e você acha que durante a residência, os contatos que você tem, né, com outros chefes, outros ortopedistas já formados, você acha que, como que isso te ajudou a abrir portas e oportunidades? O que que você podia falar para a gente sobre isso? Eu acho que é importantíssimo. Inclusive, quando eu fui fazer a minha residência, eu conversei com um ortopedista que era mais experiente e eu tinha passado em alguns lugares, algumas residências, e ele falou assim para mim: olha, pense bem aonde você quer morar depois, porque você fazer a residência ou a especialização já na cidade onde você quer se fixar pode ser uma coisa que vai te ajudar muito, tá? Não necessariamente todo mundo que faz residência naquela cidade vai ficar naquela cidade, mas a rede de contatos que você constrói te ajuda muito depois. Inclusive, foi o que eu fiz. Eu fiz a residência aqui em Joinville, saí da cidade depois para fazer um fellow, uma subespecialização, e depois, na hora de voltar, foi muito mais fácil.
Porque você já tem uma rede de contatos, já conhece todo mundo, as oportunidades elas aparecem. Ainda mais se você fez uma boa residência, se destacou enquanto residente, né? Conseguiu mostrar ali suas qualidades. Eu acho que isso facilita muito. Então, para quem está pensando em ficar numa cidade A, ou B, ou C, ainda mais se for um grande centro, onde a concorrência é muito grande, eu sugiro que procure fazer a residência ou a especialização naquela cidade. Porque para você fazer fora, depois tentar se inserir numa cidade que tem uma concorrência muito grande, muito acirrada, é difícil. Você vai chegar como um rosto novo ali, ninguém te conhece. Quem é esse cara? Como é que eu vou dar uma chance para ele? Então é Uhum. complicado. Então, além de tudo que você tem que pensar, qual a especialidade, o que que eu gosto, o que eu não gosto, tem que pensar mais nisso ainda. Qual a cidade que eu vou fazer? Essa é uma soft skills bem importante para se desenvolver, né? Que é o network. Eu acho que isso em qualquer profissão vai ser importante para você desenvolver. Na medicina não é diferente. Até um ponto legal de trazer, porque a gente até estava conversando no off aqui antes da live iniciar, né? Que tem algumas soft skills que são muito importantes para a medicina que às vezes o estudante de medicina, o médico, ele acaba não percebendo. E às vezes até não tem o contato durante a faculdade, né? Por isso que no AMO a gente traz muito isso. E inclusive no começo do mês agora a gente vai fazer uma live sobre network, que para mostrar realmente a importância e para dar esse tipo de dica, né? Porque vai fazer diferença na tua residência, vai fazer diferença na tua carreira, vai fazer diferença na sua vida. Então, perfeita a tua colocação, doutor. Acho que é algo bem importante para quem está aqui assistindo entender e tentar procurar se desenvolver, sabe? E existe o tiro que sai pela culatra também, né? Tem pessoas que fazem a residência naquele local e tem um destaque negativo, né? A pessoa consegue se destacar negativamente, então acaba que ela queima aquela ponte ali, né? Eu já vi muitos casos de pessoas aqui que fizeram residência aqui, acabaram não tendo atitudes ou então não tendo uma residência que foi satisfatória e depois as portas elas se fecham, né? Isso como em qualquer lugar, Perfeito. a pessoa que não é uma pessoa que é boa de trabalhar junto ou que não demonstra competência naquela área, as portas vão se fechar. Assim como elas se abrem para uns, elas se fecham para outros. Então tem que ter isso na cabeça também, né? De que você está sendo avaliado desde o primeiro dia. Tá todo mundo olhando O para tempo você. inteiro, né? Suas atitudes, a maneira como você se porta, a maneira como você até se veste, a maneira como você trata os outros, tudo isso está sendo visto, né? O tempo todo. Não, é perfeito. E, doutor, falando um pouquinho agora sobre carreira mesmo dentro da especialidade. Como que você vê hoje a evolução da Orto nos próximos anos e qual que é a projeção assim, para a especialidade? Olha, a minha visão a respeito disso é bem otimista. Eu vejo a ortopedia assim como solo fértil. A ortopedia hoje é uma especialidade que ela está em baixa, vamos dizer assim, né? Que dentro da medicina tem as especialidades da moda e tem as especialidades que são as esquecidas, né? A ortopedia já faz alguns anos que ela está esquecida. E por que que eu falo isso? Porque a concorrência sempre tem sido mais baixa do que as outras. Em vários serviços que eu conheço, já faz anos que não completa a turma de residentes, sobra vaga. Então, ela é uma especialidade que ela está sendo, nos últimos anos, deixada de lado, entre aspas. Na minha visão, isso vai se refletir no futuro num número menor de ortopedistas em relação às outras especialidades. E o que isso se reflete? Numa maior procura pelo profissional ali, que está em falta, está escasso no mercado de trabalho. Então, eu vejo isso com bons olhos para quem deseja fazer ortopedia, né? Às vezes a Perfeito. pessoa vai olhar lá no último edital do Sul São Paulo, lá vai ver, poxa, ninguém quis ortopedia, essa especialidade está ruim. Mas eu não vejo dessa forma, eu vejo justamente pelo contrário, essa especialidade está boa, ninguém quer. Aham. Um dos motivos que eu acho que ninguém quer fazer é justamente porque tem esse preconceito durante a faculdade, que é muito enraizado, do ortopedista ser bruto, do ortopedista não estudar, do ortopedista ser um cara truculento, assim, também da residência ser muito extenuante. Então a pessoa ela é bombardeada com esses pensamentos negativos assim acerca da especialidade desde muito cedo, né? Então, muitas pessoas nem colocam no hall de opções a ortopedia, né? Então, por isso que eu acho que é uma especialidade que eu incentivo quem está a fim de fazer que faça, porque é uma especialidade que está um pouco esquecida
mas que nos próximos anos isso vai se refletir num, em boas oportunidades, numa maior procura do profissional. E, além de tudo, é um profissional que lida com pacientes de zero até o final da vida. E a população está cada Sim, vez mais envelhecendo. Então, sempre o número de pacientes vai aumentar, vai ter um incremento, né? Então, perfeito. no meu ponto de vista, assim, de mercado de trabalho, tá tudo certo. Eu como uma Doutor, pessoa que me machuco sempre, acho que tem que ter muito ortopedista mesmo, porque acho que demanda existe. E doutor, desculpa, Thaís, já te cortando um pouquinho, só para a gente finalizar esse assunto carreira, que conselho você daria hoje para alguém que quer seguir na carreira de ortopedista? Acho que essa visão que você passou de mercado, acho que eu também vejo como muito positivo, porque nunca vai acabar a especialidade e vai começar a surgir uma demanda muito maior, né? Então, é uma especialidade de que vai voltar a ficar em alta. Mas, assim, qual que é o conselho que você daria hoje para um aluno aqui que está querendo entrar em ortopedia? Bom, meu conselho é que, se você acha que você tem aptidão para essa área, vá com tudo, faça, porque é muito satisfatório, tá? Além de mercado de trabalho, além de ganho financeiro, a recompensa pessoal ela é muito grande, tá? É uma especialidade que reabilita o paciente, que pega o cara que estava ali com uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade de movimentação, e você põe ele de novo para atividade esportiva, põe ele de novo para trabalho. Então, tem esse ganho pessoal enorme, tá? Eu acho que até mais do que a maioria das especialidades. E também a parte de ganho financeiro, retorno financeiro é satisfatória, tá? Eu acho que talvez seja maior do que 80, 90% do que as outras especialidades médicas. Então, eu sugiro que, se você acha que você tem aptidão, vá com tudo. O primeiro ano vai ser difícil, mas todo mundo passou por isso. São 365 dias, uma hora acaba. E sucesso aí na empreitada. bom, e doutor, você acha que existe alguma diferença importante de gênero em relação a mulheres ortopedistas e homens ortopedistas e como que isso tem se comportado entre as residências e no mercado de trabalho? Olha, a minha visão assim é que já foi o tempo que uma mulher na ortopedia era algo incomum, era algo atípico. Hoje em dia é perfeitamente comum. Inclusive, aqui no nosso serviço, nós temos o segundo ano da residência. Atualmente tem mais mulheres do que homens. Então, as mulheres já tomaram conta já faz tempo, já. Não é uma coisa de hoje, assim. Já não causa estranhamento nenhum uma mulher ortopedista. Então, eu acho que qualquer tipo de preconceito nesse sentido é infundado, é besteira. E da parte de subespecialidades, assim, existem as prediletas das mulheres, que eu vejo, que seriam cirurgia da mão, cirurgia do pé e tornozelo, cirurgia pediátrica e essa parte de osteometabólica e regenerativa também eu vejo. Então, existe uma maior predileção das mulheres por essas áreas. Já tem serviços com mulheres que são chefes de serviço, então eu não vejo assim como um problema. Se alguma mulher tiver com alguma dúvida de que se vai sofrer algum preconceito, eu acho que isso é muito raro, tá? Nos serviços onde eu já atuei, onde eu atuo, não acontece, tá? Nenhum tipo de preconceito, o tratamento é igual. Já tem residentes mulheres já faz muitos anos, tá? Não é uma coisa nova. Então, perguntaram ali, força é uma questão? Acabei de ver aqui também. É É força ou importante é essa jeito? pergunta. É jeito de fazer força. Oh. Na verdade, assim, como eu disse ali sobre a predileção das subespecialidades, né? Essas que eu citei são subespecialidades que precisa de pouca ou nenhuma força física. O vigor físico não faz diferença na cirurgia da mão, na cirurgia do pé, na cirurgia pediátrica. Talvez na cirurgia do quadril ou da coluna exija um maior vigor físico, mas, pelo amor de Deus, tem muita mulher que é mais forte do que os homens. Tipo, não tem essa, né? Só fazer uma academia ali tá tudo certo. Beleza. Não, perfeito. E acho que, completando essa pergunta da Tairine, né, sobre gênero, hoje, doutor, questão de remuneração. Como que está a área de remuneração dentro da especialidade? E assim, acho que a gente já falou um pouquinho de projeção futura, que caindo o número de especialistas, lógico que a tendência é aumentar, mas
Fica uma visão legal para o pessoal ter hoje do mercado. Então, a remuneração, como eu disse ali, ela é boa, tá? Eu diria até que ótima, porque o profissional ortopedista ele é muito requisitado, muito procurado. Isso é uma vantagem também da especialidade, que como ela é de acesso direto e você já sai com um título, você já consegue trabalhar na área. Então, desde o primeiro ano de formado, você já consegue dar plantões como ortopedista, em portas, pronto atendimento, consegue abrir seu consultório. Ao contrário de algumas outras especialidades, vamos colocar, por exemplo, otorrino, dermatologia, você se forma, você não tem plantão naquela área. É muito difícil o plantão de otorrino, de dermato. Então, às vezes, o cara faz uma especialidade e sai trabalhando como clínico no início para conseguir se manter, né? Na ortopedia não é assim. Desde o dia que você se forma, você já começa a trabalhar como ortopedista. É raro, muito raro, algum ortopedista trabalhar com outra coisa, porque tem mercado de trabalho, tem oportunidades. Ainda mais se você depois fizer uma subespecialização, as oportunidades elas se multiplicam, tá? Então, eu acho que o ortopedista generalista ele já é bem remunerado em relação a uma pessoa que não tem especialidade, e o subespecialista, então, a remuneração ela cresce muito, tá? É aquela brincadeira que eu ouvia desde lá de trás, quando eu era acadêmico, lá em 2010, lá que eu comecei a faculdade. Ah, porque no futuro vão precisar do especialista do dedão do pé direito. E isso eu vejo hoje que é a maior verdade. Quanto mais especialista você for em algo, melhor vai ser a sua remuneração. Então, por exemplo, eu sou cirurgião do quadril, e aí dentro do quadril você consegue fazer ainda especialidade em videoartroscopia, você vai mergulhando cada vez mais dentro daquela área, e aí você consegue remunerações cada vez maiores, né? E eu acho que, no geral, o profissional cirurgião, ele tem, por natureza, uma remuneração melhor, né, do que os outros, porque a gente trabalha com procedimentos que têm um alto valor agregado, tá? E o valor de honorário de uma cirurgia, vamos dizer assim, o céu é o limite, né? Você precifica o seu trabalho de acordo com o resultado que você entrega, a experiência que você tem. Nós não somos meramente vendedores de horas, né? Porque o médico que ele é vendedor de hora, uma hora o tempo acaba. A semana tem um número de horas limitados, você consegue vender X números de horas. E o médico cirurgião, o ortopedista, a gente trabalha com procedimento que tem um alto valor agregado e a gente consegue precificar isso de uma maneira melhor. Então, desse ponto de vista de ganho financeiro, assim, eu acho que é uma especialidade muito boa, tá? É, super legal. Eu acho que algo legal de comentar também, que entra dentro daquelas soft skills que a gente estava comentando, é que depende muito também como a pessoa vai trabalhar a marca pessoal dela, né? A gente sabe também hoje a importância disso. A doutora Tailine, por exemplo, é uma pessoa que trabalha super bem a rede social dela. Acho que isso é super legal e é algo que tem que ser visto, né? Então, assim, até uma pergunta para o doutor doutor, como que você trabalha hoje a sua marca pessoal? E acho que assim, se você vê também essa diferença entre pessoas que não trabalham a marca social e não conseguem passar de um teto de cobrança e realmente o médico que trabalha a marca pessoal tem ali uma presença digital legal que essa consegue passar esse teto, né? Não, eu acho que hoje em dia é muito importante, com certeza, não tenha dúvida. Nós que, vamos dizer assim, não somos os nativos digital, né? Eu sou dos millennials aí. A gente tem um pouco mais de dificuldade. Eu acho que a gente está ainda se adaptando com essa coisa da marca pessoal no Instagram, de você botar a cara, de você produzir conteúdo. Isso aí é uma coisa que, quando eu comecei na medicina, ninguém me falou que eu ia ter que fazer isso. Isso é uma coisa que começou agora e é um choque para muitos, assim, né? Só que eu acho que, se a gente não começar agora, quem está vindo depois vai nos atropelar. Essa geração Uhum. que está na faculdade hoje em dia, que tem muito mais intimidade com redes sociais, com essa coisa de mostrar o rosto, de falar, de interagir com a internet, com a rede social, eles vão nos atropelar. E, querendo ou não, é uma coisa que se reflete na tua vida profissional. Eu, por exemplo, falando agora da minha experiência, né? Tem meses que eu subo Google Ads, né? Então, que eu coloco Uhum. ali Google Ads, né, para anúncio da minha clínica, do meu consultório particular. E a diferença ela é visível. Os meses em que o anúncio está lá, tem mais agendamento, tem mais procura, tem mais conversão de cirurgia.
Então, essa presença no digital hoje, eu diria que é praticamente obrigatória. Não sei exatamente a hora de começar, não sei se o acadêmico já deveria começar a trabalhar alguma coisa nesse sentido, ou se é muito precoce, mas eu vejo que hoje, como especialista, como profissional, é essencial. E quem não fizer vai ficar para trás. É claro que quem já é muito mais velho, já tem toda aquela questão do boca a boca, né? O cara já está mais Uhum. consolidado. Mas para nós, assim, que somos mais jovens, que não temos tanto tempo de estrada, é uma coisa essencial. Claro que tem muito preconceito, porque durante muitos anos foi terra de ninguém, né? Então tinha muito médico assim falando coisas que não deveriam, coisas sensacionalistas. Então se criou uma imagem um pouco negativa dessa coisa da internet, do marketing pessoal. Sim. Mas hoje em dia eu acho que isso vem se transformando. Essa imagem negativa ela vem ficando um pouco mais esquecida. Os próprios médicos vêm fazendo um trabalho com mais ética, com mais respeito, talvez não fazendo uma coisa tão sensacionalista como muitas vezes era, né? Uhum. Então eu acho que isso vem amadurecendo e a gente tem que embarcar nesse trem aí. Perfeito. E aí, o próprio CFM está se atualizando, né? Então a gente sabe aí que em março vão entrar as novas regras do CFM. Eu acho que isso tende a alavancar todo mundo na rede social e concordo com você quando fala. Acho que é obrigatório você ter uma presença mínima digital aí que faz toda a diferença. E até já aproveitando, a Juliana mandou no chat ali, se você investe em anúncio faz muito tempo. Que eu acho que esse realmente é um mundo que depois do digital é um mundo ainda mais desconhecido para o médico, né? Que é a parte de anúncio, de Google Ads, de Facebook Ads e por aí vai. Isso. Então, eu comecei a investir em anúncio faz uns 6 meses, mais ou menos. Porque hoje em dia, no Instagram, o que mais tem é curso, né? Curso disso, curso daquilo. Daí apareceu um curso para mim disso, de posicionamento digital, marketing médico. E lá falavam muito sobre o Google, né? Sobre você se posicionar nos mecanismos de busca. Então, foi uma coisa independente mesmo. Eu fiz o curso ali, vi como é que era, programei os anúncios. E assim foi. Não é uma coisa difícil de fazer também, né? Então Uhum. faz mais ou menos uns 6 meses assim que eu coloco anúncios. Aqueles anúncios que aparecem quando você faz uma busca, ou então ali embaixo do vídeo do YouTube, esse tipo de anúncio, assim, e aparece mais pro pessoal que mora na minha cidade, você consegue colocar as palavras-chave. Eu acho que isso é uma Perfeito. coisa que ajuda a converter bastante paciente, assim, é uma coisa interessante e que não te toma tempo, né? Porque você programa. é, Programa o anúncio ali e não fica te tomando tempo aquilo ali, né? Uhum. Ela perguntou, não é difícil, mas é complexo. Eu tive que fazer um curso para aprender, né? Então, é complexo. É complexo, realmente Vamos vai ver. demorar um tempo, mas a gente Até porque sabe a que gente não o aprende retorno isso, vem. né? Daqui a pouco vai ter que ter uma disciplina na faculdade, marketing médico, para ensinar essas Sim. coisas. É algo muito bom. E assim, é lógico que acho que a gente fala em questão de complexidade, acho que esse start inicial é muito possível ser feito pelo próprio médico, ele, pelo próprio doutor, mas acho que também que a tendência é você começar a entender isso e colocar alguém que vai conseguir realmente demandar o tempo ali para entender, para criar estratégias, para evoluir isso, que daí eu acho que nesse ponto, sim, é algo muito complexo e algo que demanda equipe, demanda tempo, demanda realmente uma análise a fundo. Mas acho que quando a É, gente fala assim em iniciar, em começar, e já ver resultado, eu acho que é totalmente possível fazer algo sozinho, assim, com a cursos e profissionalização tudo do mais. marketing médico é uma realidade, né? Inclusive, muita gente fala Perfeito. que a gente deve se enxergar como um negócio, como um business, né? Como uma empresa. Então, tem que se vender com aquela imagem, quem que é a persona que eu quero atingir. Então, tem vários conceitos assim que se aplicam a negócios, né? Qual que é a minha marca? Qual é a mensagem que eu quero transmitir? E a gente não aprende isso na faculdade de jeito nenhum. Pô, quer dizer que agora eu sou uma empresa? Tenho uma marca? Eu achei que eu ia Perfeito. abrir meu consultório aqui e ia dar uma fila aqui na frente. Perfeito. E, pessoal, faltam 15 minutos aqui para a gente acabar a nossa live, então a gente está chegando no ponto, na reta final. Então, quem quiser mandar mais pergunta, pode ir mandando ali que a gente já vai ver. Mas, se a Thay também quiser preparar alguma pergunta, eu tenho uma última pergunta para o doutor, que é algo que a gente tem feito assim com todos e acho que tem saído coisa muito legal,
que, na verdade, eu pedi para você levantar três contras e três prós da especialidade. Acho que isso é algo também que faz a diferença, ter essa sua visão como especialista, esses prós e contras, para o pessoal que está aqui, que está decidindo para a especialidade ou não. Tá bem? Vamos lá, então. Pontos positivos, primeiro, então. Vamos colocar a resolutividade, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da ortopedia. Você recebe o paciente com uma fratura de tíbia, de fêmur, ali no pronto-socorro, você fixa, dali poucos dias ele já está caminhando, já está de pé. Então, o resultado dos nossos tratamentos, ele é muito visível, ele é muito óbvio, ele é muito marcante, assim, e isso traz uma satisfação pessoal, enfim, muito grande, tá? Então, eu acho que a resolutividade na parte da ortopedia é algo que é um ponto positivo forte, tá? Outra questão seria isso que eu abordei dos plantões desde o início. Então, você se formando, você já consegue ali os plantões dentro da ortopedia, que querendo ou não, te coloca numa zona de conforto, né? É a especialidade que você estudou, é o que você sabe fazer. Então, você não precisa voltar a fazer plantão de clínico, revisar as condutas lá de intubação, de desfibrilação. Essa coisa já ficou para trás. Então, você se insere já ali na sua subespecialidade. Isso é algo muito bom, tá? Outra coisa, eu acho que seria a questão da especificidade do conhecimento ortopédico, que ninguém consegue canibalizar a ortopedia, sabe? Uhum. Então, eu sou um ferrenho defensor da residência médica, né? E eu acho que, por exemplo, essas pós-graduações, nunca vai existir uma de ortopedia. Porque não tem como você fazer uma pós-graduação de ortopedia. Você precisa de vivência, você precisa de horas de cirurgia, você precisa de número de procedimentos. Não tem como fazer uma coisa diferente da residência médica. Eu vejo como, vamos dizer assim, como um funil, né? A especialidade ela é estreita ali na residência médica. E não tem como pegar o nosso campo de trabalho. Então, isso eu vejo como uma coisa extremamente positiva, assim, a longo prazo, né? E agora vamos para o que é negativo dentro da especialidade. Eu acho que talvez um ponto negativo seja uma necessidade, entre aspas, de você fazer uma subespecialidade, tá? Então, você termina a residência, você vai ter que fazer aí mais 1 ou 2 anos, dependendo da especialidade, para você realmente ser aquele profissional valorizado. Então, são 3 anos que acabam se tornando 4 ou 5, dependendo do que você quiser fazer. Então, para alguns pode ser um ponto negativo, porque, por exemplo, anestésio, você faz 3 anos e já sai trabalhando, é anestesista, né? Na ortopedia, você pode fazer isso, mas é altamente recomendável que você faça uma subespecialidade. Outro ponto negativo, pode ser negativo para alguns, é que ao final da residência de ortopedia você tem a prova da SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que é uma prova que te chancela, assim, como um bom profissional, tá? Uhum. Praticamente todo mundo faz a prova, é extremamente reconhecida, tem hospitais que nem te deixam trabalhar sem essa prova, só que o ponto negativo é que ela é muito difícil. Então, o índice de reprovação no ano que eu prestei a prova foi de 50%, tá? Uhum. Então, é uma prova que requer muito estudo, requer muita dedicação. Claro que se você fizer uma residência num serviço bom, chancelado pela SBOT, suas chances de passar são altas, tá? Mas pode ser um ponto negativo para alguns, você ter que fazer essa prova no final. Que, voltando lá no ponto que a gente já tocou, por um lado é algo bom, porque você cria mais uma barreira, você cria mais um Sim. funil, né? Quem não é capacitado, quem não é competente, não vai passar na prova e é assim que é. E essa pessoa vai ter sanções, vai ter restrições aí na carreira. Não vai conseguir fazer uma subespecialização, não vai conseguir se conveniar na Unimed, não vai conseguir várias coisas. Uhum. Mas, para quem é competente e vai passar na prova, ótimo, perfeito, tá? E outro Legal. ponto E só negativo, uma dúvida que acho que pode surgir aqui do pessoal: essa prova pode ser refeita depois, no próximo pode. ano? Como que funciona? Tem todo ano. Essa prova tem todo Legal. ano. É por volta do mês de fevereiro ali, tá? Então, eu tive alguns colegas, infelizmente, que não passaram e daí estudaram, refizeram e passaram, tá? Então, pode ser refeito assim, sem problema nenhum, tá? E, em compensação, eu tive colegas que não passaram e desistiram de fazer a prova e vão conviver com as barreiras de não ter o título, tá? Pode acontecer também.
E outro ponto, pode falar, Thay. Não, o que eu ia falar é um ponto negativo que eu já ouvi outras pessoas também comentando é sobre, às vezes, virar refém dos convênios, né? Que a ortopedia atende muito por convênio. E queria saber sua opinião sobre isso, mas se você quiser falar e depois responder, fica à vontade. O último ponto negativo que eu ia colocar seria a residência pesada, com alta carga horária, né? Isso não dá para desconsiderar também. Para algumas pessoas pode ser algo que não faz sentido, né? Algo proibitivo, Uhum. assim. Mas, voltando na pergunta, então, refém dos convênios. Como a gente faz procedimentos que têm muito valor agregado e muitas vezes o custo do material ortopédico é alto, as placas, os parafusos, as próteses, muitas vezes você trabalhar só com particular se torna proibitivo para a maioria das pessoas, porque o custo desses materiais ele é muito elevado. Então, a imensa maioria das cirurgias que a gente realiza é SUS ou convênio. Particular acaba sendo uma fração pequena, tá? Mas eu não chegaria a dizer assim que é refém do convênio, porque, querendo ou não, hoje em dia você tem muito campo para trabalhar fora de convênio, com outras coisas. Às vezes, agregar valor em outros procedimentos, ultrassom, infiltração, ondas de choque. Então, eu acho que o convênio você convive com ele, faz parte do seu dia a dia, mas não que você se torne um refém. E Refém. falando do ponto de vista de honorário, os procedimentos ortopédicos eles são bem remunerados assim em termos de tabela, né? Então você ali tem a questão do convênio muitas vezes remunera mal por consulta, por alguns procedimentos pequenos, mas geralmente a cirurgia mesmo acaba tendo uma remuneração que ela é até satisfatória, tá? Então eu acho que tem que saber lidar com isso e hoje em dia cada vez mais aí a gente está se dividindo entre convênio, SUS e particular. É difícil ficar numa coisa só, né? Então você acaba diversificando a sua fonte de renda. Não necessariamente precisa ficar só no convênio, tá? Acho que é mais ou menos por aí. Entendi, que bom. Não, perfeito. Tá, e você tem mais alguma pergunta ou podemos abrir para o chat já? Vamos para o chat. Então, show de bola. Vamos ver aqui, eu separei uma que tinha. Aqui, ó, doutor, a Carolina perguntou com que frequência você colabora com outros médicos em casos multidisciplinares? Como que é esse contato com outros médicos, né? É como eu tinha falado, essa questão do contato multidisciplinar, ele é quase diário, né? Na discussão dos casos, dentro do hospital. Então, é uma especialidade que depende das outras também, né? O ortopedista, ele não é solitário, assim. Eu até brinco que eu gosto também porque você não fica só trancado dentro de uma sala atendendo o dia inteiro, sabe? Você tem contato com Uhum. outras pessoas, você consegue ter aquele momento ali de interação, de descontração com os outros profissionais. Não é só ficar enclausurado assim dentro de um lugar, né? Por exemplo, Uhum. vamos colocar como exemplo assim, radiologista, fica dentro da sala ali laudando o dia inteiro, sabe? Então, é uma especialidade que está andando pelo hospital, está falando com o funcionário, é bem dinâmico, assim. Então, é diariamente. Não, legal. E vou fazer uma pergunta que pode ser leiga aqui, mas vou fazer uma pergunta de quem não é da área médica. E como que você lida, doutor? Digamos assim, você tem contato com muitos profissionais, mas às vezes você pode dar um direcionamento e esse profissional não aceitar e conduzir de outra maneira. Como que você lida com isso, sabe? Eu acho que é uma pergunta bacana aqui de se fazer. É uma boa pergunta, interessante pergunta. E acontece com certa frequência. Às vezes, o colega quer ir por um lado, você quer ir por outro, mas na maioria dos casos, assim, vamos dizer assim, a decisão final do aspecto cirúrgico acaba sendo minha, sabe? Ah, Porque cada sim. um dá opinião na sua área, vamos dizer assim, né? Às vezes Uhum. vem, por exemplo, vamos colocar um exemplo prático, assim, vem um infectologista, o paciente tem lá uma infecção da coluna vertebral, lá, uma discite, e ele quer que colete uma amostra daquilo ali para fazer uma cultura, né? Mas eu vou lá e falo para ele, olha, não tem como, tá numa região ali que não dá para acessar, é muito próximo de vaso, muito próximo de nervo, não tem como. Ah, mas precisa da amostra. Aí fala, não, mas não tem jeito, não dá. Então, muitas vezes nesse ponto quando tem essas interferências na parte cirúrgica, a autonomia acaba sendo nossa.
E Uhum. vice-versa, né? Às vezes eu mando algo para a cultura vem negativa, daí eu falo para ele, pô, reprocessa essa cultura aí. Daí ele fala, não, não tem como, não dá. Então, assim, acho que cada um dentro da sua autonomia ali acaba tomando a decisão final. Mas é claro que a imensa maioria vai ser uma discussão, né? Tentar chegar num consenso sobre as condutas e tudo mais, né? Mas é claro que muitas vezes a gente tem que dar o nosso veredito, assim. Ah, legal. Tem mais uma pergunta aqui só para a gente finalizar, que a Giovana perguntou provavelmente sobre a residência, que você comentou que é muito pesada, né? Equilibrar a saúde mental com essa rotina intensa foi um desafio difícil de ser superado? É um desafio, tá? Porque eu vou ser honesto, assim, no primeiro ano é difícil você fazer uma academia, dar um passeio no parque, ter um autocuidado, vamos dizer assim, né? É Uhum. difícil. Você, você olha para o R1 de ortopedia, ele tá mulambo, tá com o cabelo sem cortar, a barba por fazer, a roupa amassada. Então, é complicado lidar com essa parte da saúde mental que hoje em dia é tão valorizada, né? Então, tem muitas pessoas que acabam partindo para algumas áreas, algumas especialidades que têm, entre aspas, uma qualidade de vida melhor, onde a pessoa pode andar de bicicleta ali no meio da tarde, fazer uma academia, só que, voltando, é um ano só. Você tem que pôr isso na sua cabeça. É um ano só, acaba logo. No R2 da ortopedia, você já vai conseguir fazer sua academia, dar sua caminhada, seu passeio, levar o cachorro para passear, sair com o namorado, namorada. Mas no primeiro ano realmente é um desafio, tá? A saúde mental fica meio debilitada aí, mas passa. No final dá tudo certo, isso que No importa, né? final dá tudo certo. A vida tem desafios, né? Não é tudo assim, um mar de rosas, né? Às vezes você tem que passar por um período difícil ali, é difícil que seja de outra maneira, sabe? Todo mundo sempre argumenta, né? Não, mas por que que não fazem mais leve? Por que que não tenta fazer uma carga horária menor? Mas é que você vai ver, quando você está lá, são 18 horas e 30 minutos, você vai embora às 19, só que daí chega um caso interessante, uma fratura que você nunca operou, e aí você quer entrar naquela cirurgia, e daí você fica até 11 horas da noite, sabe? Então as coisas elas acontecem fora do tempo, você Uhum. não tem, ah, não, deu minha hora, tô indo embora, no meio da cirurgia, não tem como, sabe? Então faz parte da especialidade cirúrgica. Uhum. Não, perfeito. Doutor, começar já te agradecendo pela presença, tá? Eu tenho certeza que foi super gratificante, super rico para todo mundo que está aqui, esse contato com você. Pedir para você deixar aí um agradecimento final também, um recado final para quem está em dúvida entre essa especialidade, né? Também deixar esse momento para você deixar a tua rede social aí para quem quiser te encontrar também poder ter esse contato com você. Então, eu vou agradecer mais uma vez o convite. Eu gosto dessa parte de formação médica, de ensino, tanto que eu sou muito engajado com a residência médica lá do hospital, adoro ser preceptor dos residentes, ensinar, tentar passar um pouco de experiência, tentar orientar um pouco. Acho isso muito interessante, assim, é engrandecedor para os dois lados, tanto para mim, que aprendo com eles, que eu tento passar um pouco de conhecimento. E se alguém tiver qualquer dúvida, quiser qualquer tipo de esclarecimento, tiver alguma incerteza, precisar de algum incentivo aí para fazer ortopedia, pode entrar em contato comigo, no Instagram principalmente, é @Dr. Carlos Martini, é Dr. Carlos Martini. Então, se alguém quiser tirar qualquer dúvida, tá? Eu estou sempre à disposição para incentivar. Dificilmente eu vou desencorajar alguém a fazer ortopedia, porque para mim é a melhor especialidade. Até eu fiquei com vontade de fazer ortopedia depois da live. Então, eu me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento. E se alguém tiver dúvida de que tipo de hospital é melhor escolher, SUS, particular, pode tirar as dúvidas comigo sobre quais são as subespecialidades da ortopedia. Eu acho que tem muito assunto para falar. Daria para fazer um mês de live aqui, tudo sobre ortopedia.
É legal. E, doutor, Mas, enfim, super convidado também para, se quiser criar conteúdo dentro da News, a gente pode pensar numa série sobre isso também, super portas abertas para você. E já agradecendo, então, novamente, doutor, eu tenho certeza que foi uma live super rica, o pessoal pôde conhecer um pouquinho mais a especialidade de ortopedia. Também a falar que a partir de amanhã a live já vai estar na área de membros para todo mundo lá que não conseguiu acompanhar inteiro ou que quiser rever alguma fala do doutor, vai estar disponível. E também nas nossas redes sociais do Medicina e do Medescolha, a gente vai estar divulgando a rede social do doutor, então quem não conseguiu anotar, pode ir lá, pode clicar lá que vai direto para o perfil. E já, pessoal, encerrando então a live, vou lembrar para vocês novamente que no nosso canal do YouTube nós temos os cortes de todas as lives, então tem as partes mais importantes lá. E quem quiser rever essa live ou rever as outras que já aconteceram, no nossa área de membros tem todas as lives disponíveis para vocês. Pessoal, então é isso. Boa noite para todo mundo. Dr. Carlos, mais uma vez, obrigado. Thay, obrigado novamente. Até semana que vem e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Obrigada, até mais, gente. Boa valeu. noite. Boa noite a Tchau, todos, tchau. muito obrigado aí. Tchau.